14 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 8 de junho de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa, para quem não sabe, visa o resgate das medicinas tradicionais e em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, o bem-estar e, obviamente, a saúde. Nós aqui não entendemos saúde e qualidade de vida como coisas distintas e separadas. É impossível ter qualidade de vida sem saúde e é impossível ter saúde se não tiver qualidade de vida. Para nós, praticamente são dois sinônimos. Hoje nós vamos falar sobre a nutracêutica, a importância dos alimentos na produção, na promoção da saúde. Sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, duas forças energéticas surgiram para poder constituir o mundo, o famoso Yin e o Yang. Uma energia mais concentradora e a outra energia mais expansora, vamos dizer assim, mais de expansão e uma de contração. Do ponto de vista cosmogenético, e isso obviamente também se reflete no homem, a gente pode falar genericamente que o ar que respiramos é a energia Yang e a energia Yin, que vem da Terra, muito assentada no organismo por intermédio dos alimentos. Isso, inclusive, é um dos slides que a gente prepara em nossas palestras para tratar desse assunto, do início do taoísmo, né, que é a base de fundamentação da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Inclusive, eu estou preparando uma palestra, em breve a gente vai apresentar, falando sobre os 5 sabores, segundo a medicina tradicional chinesa, e como é que esses sabores se refletem nos órgãos e nas vísceras, e como isso, inclusive, dá até para modular as emoções, por incrível que pareça, segundo os sabores da medicina tradicional chinesa. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu, inclusive, fiz parte desses ciclos de capacitação, tenho o Aurameter, já estou prometendo isso, e vou pegar um desses 2 gordinhos daqui, e vou uma hora aqui fazer uma consulta, viu, doutor Cato? Vou passar o Aurameter nesses gordinhos aí para ver se tem solução, né? Vai tortar. Tanto no Marcelo quanto no Iago, os dois que estão aqui responsáveis. Eu não posso falar muito mal deles porque eles estão dirigindo aqui o programa e aí complica. Mas um deles eu vou pegar como vítima aqui e vou aplicar o Aurameter para a gente ver como é que funciona esse sistema que é maravilhoso, tanto para diagnóstico como também para tratamento. Muito bem, nós temos o prazer de receber hoje o Dr. José Roberto Cater, que é figura carimbada do nosso programa, está aqui desde o início, lá já há 6 anos agora em junho, fazemos 6 anos no ar aqui, o programa Salutes, e o Dr. Cater sempre foi um amigo nosso e sempre esteve presente, e hoje nós vamos falar sobre a nutracêutica, os alimentos nutricionais funcionais, a nutrição funcional. Muito boa tarde, doutor Cater, seja muito bem-vindo ao Salutes mais uma vez. Muito obrigado, Baldan. Boa tarde a você e boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham no programa Salutes há muito tempo. É um prazer muito grande estar aqui de novo, conversando com todos. E uma coisa que eu gostaria de passar também aí aos amigos é que eu recebo e-mails, em quantidade muito grande até, de todos os nossos amigos que nos acompanham. E para satisfação nossa, Baldan, eu recebo e-mails do pessoal dizendo, olha, pelas palestras que a gente ouviu com vocês, eu mudei meus hábitos de vida, passei a comer isso, comer aquilo, fazer isso, tal, e minha saúde melhorou muito. Isso me dá uma satisfação muito grande, porque isso mostra que nós estamos atingindo nosso objetivo do nosso programa, que é promoção de saúde. Sabe? A medicina não é só dar remédio para tratar a doença, mas ela precisa promover saúde, antes de mais nada. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, e é uma satisfação muito grande o que eu ouço nos e-mails dos nossos amigos. Não, e é fantástico, doutor Cato, seu programa está entre os campeões de audiência, assim, rapidamente no canal do YouTube, suas entrevistas atingem 15 mil, 20 mil,
e com o passar do tempo, 45 mil, 60 mil acessos, e vai sempre aumentando, e é exatamente isso que fazemos também, como a acupuntura também, né, ela é mais eficiente, como o senhor é acupunturista também, Exato. ela é mais eficiente na área da prevenção até do que da cura, né? Exatamente. A gente até pode auxiliar muito na cura, mas obviamente que a medicina preventiva, com a acupuntura preventiva, é muito mais eficiente e mais indicada para até evitar crises e patologias mais sérias. Isso. Sem dúvida nenhuma, seu depoimento eu recebo com muita gratidão, porque estamos atingindo o nosso objetivo, né? O senhor dando a sua mensagem, eu falando um pouco do meu trabalho, investigando. Exatamente. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu fico muito feliz com isso, e sei que você também fica, porque é um trabalho conjunto nosso que está dando resultado muito bom, e de todos os colegas que vêm aqui também, né, passando informações úteis para os nossos amigos, para que melhorem de saúde, não ficar doente. Uma coisa importante, Baldan, é que todos saibam, é que promoção de saúde é a principal função do médico. Infelizmente, isso não é muito bem ensinado e praticado no meio médico. Primeiro que não é fácil, promoção de saúde. Modificar hábitos de alguém é a coisa mais difícil. Você precisa convencer a pessoa de que ela precisa mudar de hábitos. Isso não é fácil. Eu sempre costumo dizer que descobrir um remédio que cura tudo. Fantástico. Chama-se mudança de hábitos. Se você mudar hábitos, você cura qualquer doença. Qualquer doença. Qualquer doença. Crônica, aguda, qualquer. A doença é fruto de hábitos errados. Se você melhorar hábitos, você cura a sua doença. Só para você ter uma ideia da importância disso, é importante que o público saiba também que 80% das verbas que os governos investem para tratamento de doenças são gastas nos 2 ou 3 últimos anos de vida das pessoas. Então todo mundo quer ficar velho, quer viver bastante. Mas, poxa, ficar velho doente não vale a pena. Usando fralda, babador. Exatamente, não reconhecendo ninguém, doente, numa cama, não vale a pena. Você tem que prevenir doenças para chegar a uma velhice saudável, né? Sabe? Com a cabeça em dia, o corpo ótimo, fazendo seus exercícios, com a cabeça funcionando, lembrando de tudo. Quer dizer, é possível sim chegar nesse ponto, tendo cuidados, mas desde a infância. Para chegar num ponto desse, é preciso que desde a infância você tenha noções de saúde, né? Outro dia, numa palestra que eu estava fazendo, uma senhora sobre osteoporose, uma senhora perguntou: doutor, quando é que eu devo começar a pensar em cuidar para evitar a osteoporose? Eu falei, com 15 anos. Na juventude, minha filha. Na juventude. Sabe? Que é quando os ossos começam a desenvolver mais por ação dos hormônios, na puberdade, é ali que você tem que começar a prevenir a osteoporose. Não é deixar chegar nos 50 anos e depois pensar em fazer isso. É muito difícil. Doutor Cássio, o senhor falou numa palavra mágica, uma citação bastante importante de mudança de hábito. Eu lhe pergunto por que é tão difícil mudar os hábitos. Obviamente que quando a gente fala qualidade de vida, saúde e bem-estar, e eu penso muito que a acupuntura é muito isso, né? Que a gente começa a mudar a energia de um órgão e muda aquela emoção e a própria interpretação da pessoa consigo própria. Exato. A gente pensa e às vezes as pessoas falam, poxa, eu mudei, isso aqui não me incomoda mais tanto como incomodava e etc. Eu lhe pergunto, como senhor médico, antroposófico, inclusive, de Rudolf Steiner, eu estudei um pouco de eubiose, de teosofia, que levava em consideração o Rudolf Steiner, falava muito do corpo vital, do corpo emocional, como é que ele é muito ligado à área fisiológica e por que é tão difícil. A gente se acostuma com as emoções, a gente só busca o prazer e foge da dor sempre. Que mecanismo é esse que dificulta tanto essa tão propalada e importante mudança de hábitos, Dr. Carter? O fator emoções, o corpo psíquico. Emocional. É muito difícil. A gente costuma dizer que nós temos na nossa alma, na psique, Deus e o diabo morando lá. A quem você vai servir depende de você. Tá? O homem foi uma criação praticamente dupla, de 2 forças, o yin e o yang. Tudo no universo é dualístico, é dialético. Tudo tem 2 lados, o bem e o mal, sobretudo, ou seja, Deus e o diabo. A nossa parte diabólica é a psique, é a nossa alma. Sabe? Mais as emoções? Exatamente. Não é muito fácil você modificar isso.
Só vou te dar um exemplo. A palavra símbolo vem do hebraico simbolain, que significa unir. O antônimo de simbolain é diabolain, o que separa. Diabolain deu diabolo, que deu a palavra diabo. O diabo quer dizer aquele que separou o homem de Deus. O antônimo é símbolo. Ora, toda doença tem um simbolismo por trás. O dia que os médicos conseguirem entender o simbolismo de uma doença, a doença é uma forma de comunicação. Sim. Tá? Se ele entender o simbolismo de uma doença, ele vai descobrir o diabolismo que existe por trás daquilo que gerou aquela doença. Fica muito mais interessante na medicina você conseguir entender as razões mentais que estão por trás da... Toda doença nasce na mente. A mente é a mãe de todas as doenças. E para curar uma doença, você tem que curar a mente da pessoa. Ora, chega uma pessoa que diz assim, eu estou diabético. Eu falo, então a senhora não vai poder comer doce, não vai poder comer pão. Não vou comer pão? Mas eu não vivo sem pão. Eu falei, minha filha, para agradar a língua, você vai sacrificar o corpo? É mau negócio. Pensa bem. Então, esses hábitos ruins são difíceis de tirar das pessoas. Somente quando a corda estiver apertando no pescoço é que a pessoa vai conseguir perceber que ou ela muda de hábito ou ela morre. Exatamente. A medicina tradicional chinesa, como o senhor sabe, né, Dr. Kater, a gente trata o sintoma com até um certo carinho. Né? Vamos eliminar o sintoma e acabou. Ótimo que a alopatia faça isso. Estava comentando lesões, fraturas, né? Obviamente tem que entrar com antibiótico, analgésicos potentes, óbvio, ninguém é contra isso. Exato, exatamente. Mas acontece que cada patologia, cada sintoma leva em consideração exatamente isso. Alguma coisa que você não está fazendo corretamente como um artigo de fundo na vida da pessoa. Né? Exatamente. Doutor Cássio, vamos começar o nosso programa, Vamos lá. Porque já está chegando pergunta aqui, já tem um monte de coisa e nós temos muita coisa para falar hoje. Vamos lá. O que é nutracêutica, doutor Cáter? Alimentos funcionais. Vamos começar falando, então, primeiro noção de alimentos funcionais. O alimento funcional, o nutracêutico, ele tem uma característica interessante. É um alimento comum, que faz parte da dieta habitual, é um alimento, tá? Esse que você come todo dia na mesa, mas que além de ter a função nutricional que ele tem, ele possui também a propriedade de modificar o seu metabolismo, sua fisiologia, podendo prevenir doenças. O alimento funcional não cura nada. Ele previne, ele diminui riscos, ele reduz riscos de doença. Mesmo no tratamento de uma patologia já instalada? Mesmo, vamos chegar lá, mesmo nisso. O conceito de alimentos funcionais começou no Japão na década de 1980, quando o governo japonês percebeu que o povo estava vivendo muito. E para evitar problemas de aquilo que eu falei, nos últimos anos de vida, o governo gasta 80% de toda a sua verba, o governo japonês quis prevenir isso, levando esses idosos japoneses, e lá eles são muito idosos, a não envelhecerem com doenças, e sim saudáveis. Aí nasceu o conceito de medicina, de alimento funcional. São alimentos, então, que além de nutrir, como habituagens que você põe na mesa todo dia, ele também reduz o risco de doenças. Essa é a definição de alimento funcional. Agora, isso daí se disseminou pelo mundo, mas cada país, segundo a sua legislação, modifica esse conceito segundo suas próprias leis. Então, no Brasil, por exemplo, não existe a definição de alimento funcional. A Anvisa, que é a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, através da portaria 338 de 1999, normatizou o conceito de alimentos funcionais. Mas no Brasil eles não são conhecidos por esse termo. Eles são conhecidos por alegações. Então existem alimentos com alegação de propriedade funcional e existem alimentos com alegação de propriedade de saúde. É isso que define a lei brasileira da Anvisa. Tá? Então, nós não falamos aqui, embora a gente utilize o termo alimento funcional, mas no Brasil são alegações de propriedades funcionais. E aí, mas na prática, o que é um alimento funcional, doutor Cáter? É um alimento que faz com que, tudo bem, a gente tem saúde, mas do ponto de vista da desintoxicação, de que os órgãos funcionam melhor, cada órgão pode ter uma melhora utilizando determinado tipo de alimento. Isso.
Tem todo esse conhecimento em desenvolvimento. Tudo isso, o alimento funcional, ele reduz risco de doença. Ele reduz risco de doença cardiovascular, ateromatose, AVC, ele reduz o risco de diabetes, reduz o risco de câncer. Tá? Então, por exemplo, se eu começar falando aqui de um alimento funcional importante, eu prefiro começar falando dos prebióticos, probióticos e simbióticos. Vamos separar um pouquinho de cada coisa. Isso, vamos falar um pouquinho. Eles são os principais alimentos funcionais que nós temos aqui. Todo mundo já conhece probiótico, que são, no mercado brasileiro tem bastante probiótico, que são alimentos que modificam a flora intestinal, a microbiota intestinal. Nós temos no intestino, no aparelho digestório inteiro, da boca até o ânus, temos uma quantidade imensa de bactérias vivendo, fungos, bactérias, vivendo no nosso organismo. Eu já falei aqui uma vez numa outra entrevista, nós temos 10 vezes mais bactérias no aparelho digestório do que células no corpo inteiro. É um absurdo. Eu até falo que às vezes em algumas palestras eu lembro que o senhor fala isso, citando o senhor, obviamente, falando que a gente é mais bicho que gente. Né? Exatamente. Disse aí um professor americano que nós somos 90% bactéria e 10% humanos. É verdade. E essa flora, essa microbiota intestinal, ela se reveste de uma importância extremamente grande para a nossa saúde, principalmente a parte imunológica do ser humano. Nós sabemos que o sistema imunológico é profundamente dependente da mucosa intestinal. O intestino delgado por dentro, ele é forrado de uma camada, né, de células, que é o epitélio, o endotélio da camada, e que ali absorve os alimentos que nós necessitamos para a nossa nutrição. O alimento é preparado desde a boca pela mastigação, passa pelo estômago, ele é quebrado em partes menores pelo ácido clorídrico, pela pepsina, e vai para o intestino delgado, onde termina o processo digestório e começa o processo de absorção dos alimentos, né, os seus elementos mais simples, capazes de passar pela barreira da mucosa intestinal. É uma barreira seletiva, é uma barreira muito fina, mas se essa mucosa não estiver íntegra, não estiver boa, vão entrar coisas indesejáveis. Macromoléculas, moléculas grandes, alimento mal digerido, já que ninguém mastiga direito. Muita gente não tem um estômago bem preparado para quebrar os alimentos em unidades menores, por falta de ácido clorídrico, principalmente com a idade. O idoso diminui a produção de ácido, de pepsina. Esses alimentos mal digeridos passam pela mucosa intestinal, se ela estiver lesada, são absorvidos em moléculas maiores, que ao penetrarem no sangue funcionam como antígenos, substâncias estranhas, e vão acionar o sistema imunológico. Ele vai produzir anticorpos contra essas substâncias. Acontece que essas substâncias podem ter componentes muito semelhantes a elas no nosso organismo. Partes do corpo podem se assemelhar ao sistema imunológico àquelas partículas estranhas, os antígenos. Ora, então o sistema imunológico vai atacar não só aquela substância estranha, mas essas partes do nosso corpo que se assemelham a elas. Começa então, uma doença autoimune. Doença autoimune. Então, a doença autoimune começa no intestino, gente, na mucosa intestinal. Então, os probióticos são lactobacilos, bifidobactérias, que habitam o nosso intestino. E quanto mais tipos diferentes tiver um probiótico, melhor, que reformam esse ambiente intestinal, tornam essa microbiota mais saudável para o nosso organismo. Nossa alimentação, hábitos errados, destrói essas bactérias. O uso de antibióticos. Principalmente. Antibiótico é o contrário de probiótico. Eu estou falando de probiótico. O antibiótico é o oposto. Ele mata. Então, devia existir uma lei federal obrigatória que todo médico que receita um antibiótico, logo após ele tem que dar um probiótico. Porque esse antibiótico destrói a boa flora, a má e a boa. Para recompor uma flora depois de 7, 10 dias de antibiótico, você pode levar meses. Eu já vi literatura falando em 1 ano. Pode levar, em criança principalmente. Então, nesse período, sua imunidade continua baixa. O pré-biótico? Sim. O prebiótico, ele é um alimento não digerível e que alimenta a microbiota. As bactérias. Ele alimenta as bactérias. Então, o prebiótico, ele é um nutritivo, é um nutriente das bactérias que habitam o intestino. Tá?
E o probiótico constitui essa microbiota. E o simbiótico é a união dos dois. É o pré e o probiótico juntos. Existem alguns produtos já no mercado brasileiro onde você compra o pré e o probiótico junto no mesmo produto. Né? O prebiótico, então, são alimentos não digeríveis, né? Como a inulina, né? A inulina é muito frequente. Os oligosacarídeos, como o fruto-oligosacarídeo que você tem aí no mercado, eles, então, alimentam a microbiota, a boa microbiota, fazendo com que você tenha famílias de bactérias saudáveis, né? Lactobacilos, bifidobactérios, crianças pequenas, por exemplo. Você pega um recém-nascido. O recém-nascido, antes de nascer, ele está no útero materno, ele não tem microbiota intestinal. Por isso que ele chora tanto quando é bebê. Exato. Aí quando ele nasce, ele passa pela vagina da mãe, ele engole as bactérias que tem na vagina e já começa a colonizar o intestino, já começa a formar uma microbiota ali. Agora você imagina o bebê que nasce de cesariana, ele não passa por isso. Que, aliás, hoje é a festa do caqui, Exato. né? Então ele já nasce com uma deficiência, ele vai demorar um pouco mais para recompor a microbiota, imunidade baixa. Dr. Carter, tem uma série de perguntas aqui, vamos tentar sintetizar. Dr. Carter fala um pouco do kefir, grande probiótico, ainda mais se feito com óleo de coco, é possível? Isso, sim, sim. Então, o kefir. Kefir, hoje todo mundo já conhece o kefir. Kefir vem de uma palavra turca, quer dizer, keyf. Keyf quer dizer sensação de estar bem, sensação de bem-estar. Sentir-se bem, na verdade, em turco, essa palavra keyf. E o kefir foi descoberto nas montanhas do Cáucaso, na região da Rússia, por tribos muçulmanas, e diziam que esse produto era um presente de Alá. Então eles não distribuíam isso aos infiéis, a quem não era muçulmano. E aquilo ficou escondido muito tempo ali. E no final do século XIX, a expedição russa subiu aqueles montes e foi buscar o kefir para tratar uma epidemia de tuberculose que estava dizimando o pessoal ali na Rússia. Então eles trouxeram o kefir e no início do século XX, esse produto foi então espalhado pelo mundo. São grãos específicos que colocado em leite, pode ser leite de qualquer animal, até o leite de coco, até o leite de coco também pode, né? E que produz então esses bacilos, né? Lactobacilos, bifidobactéria, e eles têm uma capacidade muito grande de restituição de saúde. São antioxidantes, antineoplásicos, antitumorais, imunoestimulantes, antioxidantes. Maravilhoso, um produto magnífico. É o Bernardo que perguntou e falou que é leite de coco e não óleo de coco. Eu não sei se eu falei óleo, talvez não, leite de coco. Leite de coco. A Elisângela Oliveira fala, boa tarde, tenho uma enxaqueca terrível. Teria algum alimento funcional que me ajudaria a evitar? Não usa nem glúten, nem leite, nem produtos industrializados e nem soja. Bom, de uma maneira geral você está correto em não usar nada disso. E imagino que talvez seriam produtos que estimulassem talvez a vesícula biliar, doutor Carlos? Na verdade, a enxaqueca, ela termina na cabeça, mas ela começa, na maioria das vezes, no aparelho digestório. Alguma coisa no seu aparelho digestório não está funcionando bem. É preciso, então, verificar sua digestão como está, como é que está seu estômago, seu fígado, vesícula, pâncreas, esses órgãos acessórios do aparelho digestório, e também o seu ambiente intestinal. Precisa saber se seu intestino funciona diariamente, a qualidade das fezes. Tudo isso precisa ser investigado para saber onde nasce sua enxaqueca. Se conseguir harmonizar tudo isso, certamente ela vai desaparecer. O Wagner Pessoa está dando... Eu agradeço a audiência, excelente programa. O Rafael Lopes fala do kefir, inclusive do kefir de leite, ou kefir de água. É possível fazer o kefir na água? Mas não é a mesma coisa. Tem que ser melhor leite. Melhor é leite mesmo. Eu peço a quem está, o Marcelo, no nosso Twitter, por favor, o primeiro slide do primeiro Congresso Internacional de Fronteiras de Saúde Quântica. O pessoal gosta de uma sigla, mas eu acho muito horrível. É CIIFSQ. Como é que fala isso? CI. Precisa falar com o Rubens, com o Inamoto lá. Como é que é, professor Inamoto? CIFSQ. Coisa muito feia. Exatamente. Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica. Esse primeiro congresso será um evento internacional que visa levar aos profissionais da saúde e à população em geral conhecimentos atualizados relativos à medicina quântica aplicada.
Seu principal objetivo é promover uma nova visão de saúde integrativa através de uma experiência transformadora. O evento ocorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro. A gente fala muitas vezes, né, que fala, novembro está muito longe e tal, mas na verdade não está nem tão longe assim. A gente fala, é só em junho, né? Só em junho, de repente, a gente já chegou, né? Exato. Estarei dando uma aula nesse congresso também, Baldan. Nesse congresso? Fui convidado pelo professor. Pelo professor Inamoto. Para dar uma palestra no congresso, estaremos lá. Que é uma boa informação. Tem os cursos também, eu vou pedir para colocar o slide 2, por favor, enquanto eu carrego aqui a minha imagem. Seminários em Porto Alegre, Seminário de Saúde e Prevenção, dia 9 hoje, às 19h30, e em julho, dia 7. E um curso prático de biorressonância módulo 1 em Porto Alegre, dia 20 e 21, sábado e domingo. Informações com Norma Torresan, telefone DDD 50 3395 5608. Em Caxias, o seminário dia 10, quarta-feira, e dia 14, terça-feira, às 19h30, também com a Regina Torresan. Lajeado, Seminário de Saúde e Prevenção, no dia 26 e dia 28, ambos os dias às 19h30, telefone DDD 50 3478 4014, com Marinês Bianchini. Aqui em São Paulo, dia 24 de junho, dia de São João, às 19h30, e dia 29 também, às 19h30. No próximo final de semana, dia 13 e 14, curso prático de biorressonância, módulo 2, informações pelo telefone 5594-7736, 5594-7736, que aliás é o mesmo telefone da clínica onde eu atendo, pode ter informações lá com o José Yoshida. E em julho, até lá depois a gente fala de Belém e Brasília. Aliás, já tivemos informações, e-mails de pessoas perguntando de Brasília. Então, pessoal de Brasília, dia 10, 11 e 12 de julho. Até lá daremos maior informação. Pessoas que tiverem interesse em informações desses cursos podem escrever para relacionamento@quantumbio.com.br. relacionamento@quantumbio.com.br. Dr. Cáter, no caso de uma pessoa que retirou a vesícula e possui enxaqueca também, pode ser um agravante maior para o estômago? A pergunta é da Érica. Bem, se retirou a vesícula, evidentemente, você vai ter alguma dificuldade na digestão das gorduras, né? A vesícula, ela concentra a bile. A bile é fabricada pelo fígado e ela é concentrada na vesícula biliar. Uma bolsa, né? É uma bolsa, e essa concentração é importante para que ele divida a gordura em mini gotículas que possam ser absorvidas no intestino. A ausência da vesícula, você vai ter dificuldade em fazer isso. Portanto, todo mundo que retira a vesícula deveria tomar sais biliares em cápsulas. Converse com o seu médico se ele pode prescrever para você. E farmácia de manipulação, é fácil fazer isso. Sais biliares, 100 miligramas, 200 miligramas, dependendo de cada caso, para você tomar junto das refeições para poder melhorar a absorção de gordura. Senão você vai ter dificuldade nisso e, evidentemente, vai lhe dar alguns efeitos colaterais, inclusive enxaqueca. Inclusive enxaqueca. Exatamente. Né, se a gente for pensar nos melhores alimentos, né, a gente tem visto entre os melhores alimentos necessários ou importantes, o primeiro seria o leite materno, logo em seguida, agora, né? Todo mundo tem falado, a gente tem falado 50 mil vezes aqui de que o ovo é um grande alimento, aí tem uma tal de uma revista nacional que há 2 semanas atrás, aí todo mundo cai né? Exatamente. Há quanto tempo temos falado aqui que o ovo é um grande alimento? Exatamente. Nessa revista saiu publicado. Você precisa a quantidade de pacientes que me ligou dizendo: você já leu a revista, tudo que você fala saiu lá. Eu achei ótimo. Inclusive que colesterol faz bem para o coração, estava lá na revista. Agora, quem sabe acreditem, né? E aí vamos começar a falar um pouco desses alimentos, das indicações nutracêuticas. Então, vamos falar Começa o seguinte. um alimento só, doutor Cáter, porque nós temos que fazer um intervalo, porque já passou meia hora do nosso programa. Tá. Então, o nutracêutico é sempre uma substância que está contida no alimento funcional
Aí, nesse caso, ele tem uma atividade de curativa, o nutracêutico. Funciona como se fosse um remédio. Como se fosse um Mas remédio. ele não é reconhecido pelas nossas leis como um alimento. Ele está presente no alimento funcional, mas ele pode ser isolado. Eu vou te dar um exemplo típico. Um grupo de alimentos funcionais extremamente importantes são os alimentos crucíferos, dos quais fazem parte o brócolis, a couve-flor, o couve de Bruxelas, o repolho, o nabo, o rabanete. Eles são riquíssimos, são extremamente funcionais. Primeiro, previnem um monte de doenças, tá? Segundo, eles contêm substâncias, uma delas, que é um nutracêutico fantástico, chama indol 3-carbinol, conhecido I3C. O indol 3-carbinol previne e também trata câncer de mama e câncer de próstata. Olha que coisa fantástica. Não só previne, como trata. Como ajuda no tratamento, é um nutracêutico presente no alimento funcional. Ele pode ser isolado e vendido em cápsulas em farmácias de manipulação também. Mas se você comer o alimento, é melhor. Se você comer, por exemplo, 3 vezes por semana uma crucífera, um brócolis, couve de Bruxelas, um couve-flor, rabanete, você está prevenindo câncer de mama, câncer de próstata no homem e até câncer de ovário. Nabo branco também, aquele... Também, inclusive o nabo e a própria folha do nabo também. A folha de nabo é extremamente nutritiva. Pode ser no suco verde, inclusive? Pode, no suco verde também, né? Então você vê que aí nós temos um grupo de alimentos funcionais, que são as crucíferas. O brócolis contém também, além disso, sulforafano, uma substância extremamente importante, um antioxidante fabuloso. Mas o sulforafano não está pronto no brócolis, ele está na forma pré, né? Chama glicorofanina. E tem uma enzima chamada mirosinase em outro compartimento do brócolis. Você tem que unir os dois através da mastigação prolongada. E aí no suco, então, não varia? Então, aí você forma o sulforafano, que é um excelente antioxidante preventivo de câncer, doenças cardiovasculares, degeneração cerebral, mas bem mastigado, senão você não consegue isso. E também não aqueça muito o brócolis, senão destrói a enzima. Tá? Enzimas, Faça no vapor, é melhor. Então, esse é um outro grupo de alimentos funcionais extremamente importantes, né, com nutracêuticos importantes, que são as crucíferas. Né? Outro grupo de alimentos funcionais, eu não poderia deixar de citar, são os óleos ômegas, poliinsaturados. Os óleos essenciais porque a gente não fabrica. É o ômega 6, ômega 3, ômega 9. Né? Esse grupo dos ômegas são extremamente importantes como alimentos funcionais, porque previnem doenças e ajudam a curar doenças também. Antes de começar a falar um pouco mais do ômega 3, 6 e 9, vamos deixar para a segunda parte do programa, 14 horas e 33 minutos, faremos um breve intervalo, as pessoas já estão me perguntando aqui, já vou fazer as perguntas e tratar de outros assuntos ligados à nutracêutica com o Dr. José Roberto Cáter, que é o nosso entrevistado do Salutes dessa segunda-feira, 8 de junho. Não saia daí, a gente volta em 2 segundos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Xixi. 14 horas e 38 minutos, a segunda parte do programa de hoje, que recebe o Dr. José Roberto Cáter com o tema Nutracêutica. Antes de dar continuidade em relação aos ômegas 3, 6 e 9, tem duas perguntas aqui, Dr. Cáter, que eu gostaria de passar diretamente dos nossos teleinternautas. A Micaele Tempone, de Belo Horizonte, pergunta: quais os benefícios da geleia real? Bom, a geleia real, como todo mundo sabe, só tem vantagens. Numa colmeia, por exemplo, uma abelha operária vive 45 dias. A abelha rainha vive 5 anos, graças à geleia real. Na verdade, todas as abelhas, quando nascem, tomam geleia real nos primeiros dias, para poder sobreviver. Depois, só a rainha toma o resto da vida e vive 5 anos. Na verdade, a geleia real é um conjunto de hormônios. É um produto hormonal. E ela estimula certos processos vitais, prolongando a vida e dando saúde. Por ser um tipo de hormônio que até tem um componentezinho mais para o lado feminino que masculino, ela beneficia mais a mulher do que o homem, para você ter uma ideia. Mas ela deve ser consumida sim. Por ambos, homem e mulher. Ambos, homem e mulher. Mas para a mulher ela faz um efeito melhor do que para o homem. Realmente evita muitas doenças, prolonga a vida, é um antioxidante fantástico. Tem muito aminoácidos, muito vitaminas, vitaminas, minerais. É um produto completo, maravilhoso, deve ser utilizado sim diariamente, tanto na forma da geleia, quanto existe também liofilizada em cápsulas. O Wagner Pessoa pergunta o seguinte: para quem tem uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado severa, nível 3, mulher de 72 anos, não faz uso do magnésio PA, não consome glúten nem lactose. A técnica e a
o caminho está correto, doutor? Ela tem que cortar da alimentação em quantidade grande os carboidratos. Carboidratos, principalmente refinados. Se ela for uma esteatose não alcoólica, que o álcool é o principal causador disto, mas a esteatose não alcoólica, ela tem que, assim, eliminar drasticamente carboidratos, principalmente refinados. Uhum. O açúcar, que é o principal deles, e as farinhas refinadas, como pão, arroz refinado, macarrão refinado. Reduza drasticamente carboidratos. E tem tratamento também para isso com determinadas substâncias, né? Silimarina, metionina, inositol, colina. Tomando uma formulação feita com esses produtos, você pode ajudar a limpar o fígado. Uhum. Voltamos então a falar dos ômegas, a importância do ômega 3, 6 e 9, além dos azeites, de boa procedência, obviamente, também os peixes de água profunda e não essa... A gente recebe cada coisa aqui achando que está comendo salmão, que é brincadeira, né, doutor? Esses ácidos graxos poliinsaturados, que são ômega 6, 3, 9, eles são ácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, porque a gente não fabrica, nós temos que comer isso na alimentação. Os principais são os ômega 3, são os mais saudáveis de todos. O ômega 3, ele é anti-inflamatório, antioxidante, tá? Ele desinflama suas artérias, evitando a formação de placa de ateromatose. Ele nutre seu cérebro. O cérebro, como os senhores sabem, é feito de praticamente água e colesterol, gorduras. Essas gorduras são similares aos ômegas. Existe um tipo de ômega 3 chamado DHA, ácido docosahexaenoico, e tem o EPA, que é o eicosapentenoico. Esses dois formam o ômega 3. O cérebro tem na sua constituição uma quantidade imensa do DHA. Então, você quer nutrir teu cérebro, use o ômega 3, principalmente o DHA. Grávidas, por exemplo, as gestantes, eu recomendo sempre que tomem DHA para formar o cérebro do nenê, fantástico, né? Eu aviso as minhas gestantes lá que, olha, seu filho vai ser o primeiro aluno da classe. Se a senhora tomar DHA e tomar iodo, Lugol, assino agora aqui, seu filho vai ser um geninho, tá? E tem pais que depois de 5, 6 anos, vem lá até me abraçam. Tá, professora, meu filho é um gênio, bem que você falou, tá vendo? Então, esses ômegas são importantes. O ômega 6, ele é importante, faz parte das membranas das células, tudo, mas ele é pró-inflamatório quando em excesso. O ideal é manter uma relação ômega 6, ômega 3, de 2:1, 3:1. Aí você tem uma relação saudável, equilibrada entre os dois. Mas o tipo de alimentação que a gente tem hoje eleva essa relação para 40 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Isso aí lesa qualquer tecido. Uhum. Vai produzir interleucinas inflamatórias, né, no corpo, que vai criar radicais livres. Tem que ter muito cuidado com esse equilíbrio dos ômegas. Como na nossa alimentação quase não tem ômega 3, a linhaça tem muito pouca e você precisa ter uma bateria de enzimas muito boas para transformar a linhaça em ômega 3. Embora ela seja saudável, deve ser consumida, mas a produção é pequena. É melhor que você ou coma peixes de águas frias e profundas, ou você tome cápsulas de ômega 3, que eu acho mais fácil, inclusive. Pode tomar 4 gramas, 5, 6 gramas por dia, de ômega 3, para equilibrar com os ômega 6 que estão presentes em grande quantidade na nossa alimentação. É um alimento funcional fabuloso, evita muita doença, inclusive cardiovascular. O Rafael Lopes Neves lembra, aliás, agradeço aqui, que tanto na Nilco, na Quantum Bio aqui em São Paulo, tem geleia real com potes de 100 gramas e 500 gramas de muito boa qualidade. Excelente, é o que eu uso, inclusive. Você usa, né? O telefone lá, 5594-7736 aqui em São Paulo, fala com o José Yoshida, ele manda para o Brasil inteiro. Exato. Por intermédio do correio. E o Rafael também fala o seguinte, doutor Cáter, o difícil é a compra de azeite aqui no Brasil, pois tem uma lei que o fabricante pode colocar até 80% de óleo de soja e 20% de azeite de oliva. E coloca no rótulo que é azeite de oliva. Ele tem razão. Você brasileiro é enganado até no óleo que você consome. Até no azeite. Até no azeite. A lei brasileira permite que se tiver 15% de azeite mesmo, verdadeiro, e 85% de soja, você pode chamar tipo extra virgem. Está lá na garrafa. Então, esses azeites que você compra aí por 12, 15, 20 reais,
você está comprando óleo de soja. É um crime, né? É um crime, mas a lei, né? Então, para você comprar um óleo, um azeite bom, de boa qualidade, ele tem que ser importado e ele é mais caro, sabe? Você vai pagar, mas é um tipo da coisa que vale a pena você investir. Eu gosto do grego que tem lá no Bom Retiro, que é aquele esverdeado. Então, já é melhor do que o comum que você compra aqui. Também o preço é 4 vezes mais. Mas é o óleo verdadeiro. É melhor investir em saúde do que ter que gastar em doença. Remédio, né? Eu acho, tranquilamente. É bom você procurar um azeite de boa qualidade, você vai pagar um pouco mais caro, mas compensa. Falamos aqui sobre probióticos, prebióticos, simbióticos, ômega 3. Tem mais. Vamos lá. Existe um grupo de alimentos funcionais que eu gostaria de citar, são chamados fitosteróis. Os fitosteróis é um tipo de esterol vegetal. O esterol animal, os senhores conhecem que é o colesterol. O colesterol só está presente no mundo animal. Então, quando você vai comprar um azeite que está escrito lá, não contém colesterol, estão tentando te enganar mais uma vez. Aquilo é vegetal e realmente não tem colesterol. Colesterol só tem alimento animal. Animal, né? Mas no mundo vegetal existe um grupo de esteróis chamado fitoesteróis. Fito quer dizer planta. São esteroides provenientes do mundo vegetal e são semelhantes aos esteroides animais, ao colesterol. Qual a vantagem de você consumir o fitosterol? É que por ser semelhante ao colesterol, na hora de ser absorvido no intestino, o intestino absorve o fitosterol em lugar do colesterol. Então você diminui a absorção de colesterol quando você ingere fitosterol junto. E ele está presente em muitos desses óleos, presente em castanhas, oleaginosas, por exemplo, né? Mas não pode ser muita também, né, doutor? Não pode ser. Você engolir aí, tomar, por exemplo, tem cápsulas, viu? Você pode comprar cápsula de fitosterol. Você tomar 2, 3 gramas por dia, você vai reduzir seu colesterol total em 15%, 20%. Pra você ter uma ideia. Não que, como eu já disse aqui, o colesterol em si, ele não é o bandido, ele não é o problema. Mas se ele for elevado demais, também facilita a ação dele, desde que o tecido endotélio da artéria esteja inflamado. Você pode ter placa de ateroma até com colesterol baixo, desde que haja uma inflamação no endotélio da artéria. Então você tem que, na verdade, combater a inflamação do endotélio através de uma dieta adequada. E os ômegas, como eu falei agora, o ômega 3, por exemplo, ele é um anti-inflamatório do endotélio vascular. Ele previne a formação de placas. Doutor Cáter, Julie Evelyn Ezequiel Guerreiro pergunta o seguinte: aqui em casa tomamos suco verde todos os dias em jejum com limão, couve, gengibre, agrião, rúculas, né, sempre variando. Minha filha de 10 anos e meu filho de 5 também tomam. Ela pergunta se é saudável. Então, aí tem um problema que eu sempre aviso meus pacientes quando falam isso para mim. Você usa muito couve, não é isso? Isso. Tá, a couve tem uma substância nela chamada tálio, que é tóxica. Se você tomar um copo de suco de couve, veja bem, um copo de suco de couve tem tanto tálio quanto 3 cigarros. Então, não use couve todo dia. Você vai se intoxicar de tálio. Se você usar couve 3 vezes por semana, já está muito bom. Então, vai substituindo as verdurinhas. Troca. Põe agrião, rúcula, alface escura. Quanto mais escuro, melhor. Pepino com casca. Quiser pôr gengibre, pode. E a única fruta que combina com suco verde é maçã, viu? Não põe nenhum outro tipo de fruta. Quiser usar água de coco também pode para fazer isso. Quiser pôr limão, pode. Mas não ponha nenhuma outra fruta a não ser maçã misturado com isso. Tá certo. Tá? Bruno Dias pergunta: o que o senhor acha da dieta do tipo sanguíneo? Do Rio de Janeiro, Bruno. Olha, há muita discussão a respeito e aí precisa-se ainda um pouco mais de estudos a respeito. Mas tem fundamento. Tem fundamento. Tem fundamento. Para você ter uma ideia, quando as primeiras civilizações que habitaram o planeta Terra, os nossos irmãos trogloditas do passado, eram todos tipo O. Só existia sangue O. E eles tinham que comer carne para sobreviver. Então eles eram caçadores-coletores. Matavam animais para comer, comiam raízes, comiam frutos, folhas, e eram extremamente saudáveis. Os esqueletos dessa época são altos, fortes, ombros largos e dentes ainda conservados. Há 10 mil anos começaram a se unir em comunidades, começaram a plantar e começaram a comer grãos.
Aí apareceu o tipo A. E a saúde diminuiu. Os esqueletos são menores, desdentados, tá? Você vê que o desgaste era maior. Então, o tipo A, por exemplo, já não, ele pode passar sem carne, mas o tipo O, ele precisa de carne, senão ele adoece. Adoece. Exato. Eu peço ao Marcelo que está aqui no nosso... É o Marcelo? O terceiro slide, por favor, que eu quero falar um pouco da linha Symbio da Quantum Bio, que é composta por essências vibracionais contendo padrões quânticos que agem na neutralização frequencial de cargas energéticas parasitárias. O Symbio 1, que está no meio dos três ali, atua no sinergismo quântico de blocos energéticos de vermes e protozoários. O Symbio 2, que está à sua esquerda, no bloco de bactérias, e o Symbio 21, no bloco de fungos e vírus. Essas medicações quânticas, pode voltar aqui para mim, tem uma ação bioenergética e a gente testa com o paciente, como eu disse aqui, por intermédio do Aura Meter. Pode voltar aqui, Marcelo. Inclusive, eu soube, Dr. Cáter, tanto eu no meu consultório quanto o Dr. Cáter também utiliza alguns produtos ligados da Quantum Bio para tratamentos de fungos e vírus, sobretudo o Symbio 21. E eu soube também, Dr. Cáter, que o senhor tem casos de sucesso para tratamento até de síndrome do pânico com essa desativação parasitária, é isso? Exato. Essa descoberta que a gente fez foi em conversa com o professor Inamoto. Ele me mandou uns artigos a respeito de parasitas que invadem o cérebro de animais e até humanos e que modificam o comportamento das pessoas. E em conversa com o professor Inamoto, nós resolvemos testar, isso foi uma ideia dele, inclusive, a presença de toxoplasmose cerebral em pacientes com síndrome do pânico. Depressão também ou só pânico? O pânico é uma forma de depressão, tá? É depressão também. Pânico passivo. Né? Isso. Então, nós começamos a fazer um teste com o Aura Meter e vimos que dava positivo em 100% dos casos de síndrome do pânico a presença de neurotoxoplasmose. Então, começamos a usar, eu comecei a testar o Symbio 21 em todos os pacientes e o Inamoto pediu, testa aí 6 meses de tratamento. Eu comecei a dar e comecei a testar. E nos testes começou a negativar, a partir do 4º mês começou a negativar e a pessoa deixou de ter síndrome do pânico. Com 6 meses de tratamento, você neutraliza o pânico, acabou. É um tratamento fundamental, básico, não é apenas sintomático, mas causal. Você neutraliza os cistos de toxoplasma que se alojam no cérebro e que são os causadores da síndrome do pânico. E aí eu comecei a perceber uma coisa no meu serviço, pacientes com labirintite, síndrome de Meniere, muitos evoluíam para pânico. E eu comecei a testar com o Aura Meter também e deu positivo em 100% dos casos. Comecei a usar o Symbio 21 em labirintite. Desapareceu. Eu estou testando com pacientes com depressão, Dr. Cáter. Funciona. Pode testar que você vai ver que dá certo. Pode ser associado a outros alimentos nutracêuticos? Nutracêuticos também. Né? Oleaginosas, por exemplo, que são muito boas para o cérebro, o ômega 3 DHA, né? E muitos outros alimentos também funcionais, como vitaminas, minerais, que são também alimentos funcionais. Nós precisamos deles. Vitamina antioxidante, A, C, E, selênio, zinco, cobre, manganês, que são também alimentos funcionais, são nutracêuticos também, e que combatem ou previnem doenças e ajudam a combater doenças também. Os principais vitaminas antioxidantes são vitamina A, são vitamina C, vitamina E, o selênio, o zinco, além o zinco é imunoestimulante, atua sobre o timo, né? Então são nutracêuticos, são alimentos funcionais extremamente importantes que devem ser consumidos. Não posso deixar de falar dos carotenoides também. Os carotenos são alimentos de cor, né? Os carotenos são alimentos funcionais extremamente importantes. Cenoura que tem o beta-caroteno, vai virar vitamina A no sangue. E principalmente um famosíssimo, e todo mundo gosta, aí, que é o licopeno, presente no tomate. E todos os alimentos bem vermelhos, tomate, melancia, goiaba vermelha, contém licopeno. Licopeno protege a próstata contra câncer de próstata e contra hipertrofia benigna também, HPB de próstata.
Então, o licopeno, quanto mais vermelho o tomate, mais licopeno ele tem. E o tomatinho cereja, o pequeno, ele tem mais licopeno do que o tomate grande. Então, deve ser consumido para quem quer proteger a próstata, né, contra doenças degenerativas, tipo câncer de próstata, por exemplo, consumir licopeno. Ele é vendido em cápsulas também, nas farmácias de manipulação. Nos Estados Unidos se encontra muito fácil também, já em cápsulas prontas, o licopeno, né? Então, deve ser consumido. Não posso deixar de falar sobre resveratrol, os polifenóis. Polifenóis são alimentos funcionais extremamente importantes. Tá? Os fenóis, os polifenólicos, um deles, o resveratrol, por exemplo, não posso deixar de citar, é extremamente importante como preventivo e até como tratamento, é um nutracêutico fabuloso. Ele está presente na casca da uva escura e na semente da uva escura. Então, não jogue fora a casca e a semente, que é onde mais tem o resveratrol. Ele é vendido em cápsulas também, tanto nas farmácias de manipulação, como também existe produtos prontos, importados. O vinho tinto é a maior fonte de resveratrol. O vinho tinto, ele, pelo seu modo de preparo, ele consegue ter muito mais resveratrol do que o próprio suco de uva. É mais aproveitável, mais bem absorvível. O resveratrol é um antioxidante fantástico, combate radicais livres, que são grandes causadores de degeneração no nosso organismo, né? Ou quem gosta de vinho, toma em um cálicezinho, um só, de vinho tinto por dia, você já está tomando resveratrol, ou coma blueberry, o mirtilo, por exemplo, ou coma uva de casca escura, engolindo a casca, e se necessário a semente também, tá? Não há problema nenhum. Então aí você está ingerindo resveratrol em quantidade grande. Quem quiser também pode tomar em cápsulas, é um dos melhores antioxidantes e cardioprotetores que existem. Tá? São 14 horas e 57 minutos, nós teríamos muito mais assuntos, temos várias perguntas aqui, Dr. Cáter. Rapidamente dá para responder quais alimentos seriam mais indicados para a ação da rosácea? A rosácea diminuir a ação da rosácea? Você tem que comer mais verduras, legumes e frutas, principalmente alimentos crus e água, muita água, de preferência água alcalina. Ajudaria a melhorar bastante. E, sobretudo, probióticos. Tem outras questões aqui muito genéricas, eu vou pedir para escrever para mim, tanto para mim quanto para o Dr. Cáter. O meu e-mail é jcbaldan@gmail.com. Temos um GC aí, não sei se dá tempo. Isso, obrigado, Iago, jcbaldan@gmail.com. O telefone é o 5594-7736. E Dr. Cáter também, jrcater@hotmail.com. Isso. Quer deixar algum outro contato, telefone, consultório, endereço? O consultório é o 5549-1196, né, também. 5549-1196. É o consultório, o telefone do consultório, e o meu e-mail, que o pessoal se comunica preferentemente pelo e-mail, né, jrcater@hotmail.com, Cáter é com K. Eu estou de cabeça já, eu sei de cabeça o e-mail do Dr. Cáter, porque eu recebo um monte de aqui, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, e a gente sempre pergunta, e algumas coisas a gente responde, outra hora já mando para o Dr. Cáter, para ele ter uma maior consulta. Exato. Genericamente, para a gente finalizar, Dr. Cáter, em 30 segundos, qual o tipo de melhor alimentação do mundo? Raízes, folhas, frutas? Isso, alimentos, de preferência alimentos crus em grande quantidade, né? Verduras, legumes, frutas, isso em quantidade grande. Proteína precisa também, né? Proteínas, pode comer carne, quem gosta, pode comer ovo. O ovo é um tremendo nutriente, talvez o segundo melhor alimento do mundo. O coco é melhor, é o terceiro. O açaí está entre os melhores. Quinoa, chia, são alimentos extremamente nutritivos, importantes. Aveia para quem não tem problema com desbiose. Desbiose é terrível, vai causar um problema sério, mas quem não tem problema pode comer aveia. Tá? Então, esses alimentos são importantes. O que você não pode comer são o açúcar, que é um venenão. O açúcar é um dos maiores venenos. O pessoal me pergunta, o diabo criou alguma comida na Terra? Eu falo, criou sim, o açúcar. Depois o refrigerante. O refrigerante, que é um veneno. Veneno. Olha, mãe que dá refrigerante para filho, provavelmente está envenenando o filho. Saiba disso. Você não tenha dúvida que está. Evite o açúcar, evite farinhas refinadas,
coma tudo integral, se possível, e, sobretudo, faça exercício. Se não fizer exercício, também não adianta. Aí isso é promoção de saúde. São 15 horas, estamos encerrando aqui mais um Salutos. Agradeço muito a presença do Dr. Cáter, muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu, sempre às ordens. E agradeço a vocês aí pela participação, pela internet, pela assistência. E segunda-feira aqui, mais uma vez, estaremos aqui. Toda segunda-feira, às 14 horas, com muita alegria, com muito prazer, sabendo que estamos cumprindo o nosso papel. Porque, afinal de contas, todos nós temos um propósito. E, ao mesmo tempo, todos nós somos um indivíduo, nós somos indivisíveis. Então, a gente está buscando aqui cumprir o nosso propósito para que você aí, internauta, também cumpra o seu. Eu e aqui o Dr. Cáter, tenho certeza que ele também está cumprindo o seu, e eu o meu, e agora falta você cumprir o seu. Boa semana, até segunda.